Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Alceu Albuquerque, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Alceu, pode prosseguir. Bom dia, obrigado a todos pela presença em nossa audioconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, compartilhando os nossos resultados. Espero que estejam todos bem e com bastante saúde. Primeiramente, eu gostaria de informar que ontem, após o encerramento do mercado, nós publicamos no nosso site de Relações com Investidores todas as informações referentes ao terceiro trimestre de 2020. Nós postamos também um arquivo adicional chamado Apresentação Audioconferência para facilitar o acompanhamento de vocês. Bom, como é de praxe, antes de entrarmos na discussão do desempenho do terceiro trimestre de 2020, eu gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a nossa atual política de dividendos, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao terceiro trimestre de 2020 como dividendos antecipados no valor de 21,5 milhões de reais, ad referendum da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2020. Esses dividendos serão pagos a partir de 18 de novembro de 2020 e farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, inscritos nos registros da companhia em 5 de novembro de 2020, que é a data de corte, na B3. Bom, agora entrando no desempenho do terceiro trimestre de 2020, eu lembro que lá na audioconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre, nós havíamos comentado que estávamos otimistas com as perspectivas para o segundo semestre. Na ocasião, tínhamos a tese de uma recuperação gradual e contínua, mas o que observamos foi uma retomada generalizada e mais acelerada do que originalmente prevíamos, em virtude principalmente do relaxamento das medidas de isolamento social. Os principais indicadores econômicos divulgados nos últimos meses, eles demonstraram essa recuperação. A confiança do consumidor e da indústria, assim como o indicador de vendas no varejo, por exemplo, eles vêm demonstrando forte recuperação mês após mês. A própria pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central toda segunda-feira, vem mostrando semana após semana uma melhora na projeção do PIB para 2020. E nesse cenário de recuperação, a Grendene passou por um ponto de inflexão no terceiro trimestre, reflexo da estratégia e das rápidas ações que tomamos no auge da crise do coronavírus, que englobaram todos os stakeholders da companhia. Nós somos parceiros dos nossos clientes, prorrogando e parcelando pagamentos. Nós reduzimos a jornada de trabalho e os salários de todos os nossos colaboradores, desde o conselho de administração até o pessoal de chão de fábrica, para evitar demissões, entre outras ações. Nós acreditamos que essas decisões nos permitiram fortalecer as bases para um retorno rápido às condições normais de operação e nos posicionaram para capturar as oportunidades nesse cenário de rápida recuperação. Nós tivemos o melhor terceiro trimestre da história da Grendene em receita bruta, totalizando 772,8 milhões de reais. E o terceiro melhor trimestre em volume de pares embarcados, com 53 milhões de pares. Esse desempenho ele é reflexo da retomada da atividade econômica, da flexibilização das medidas de distanciamento social que permitiram a reabertura das lojas físicas, do auxílio emergencial concedido à população de baixa renda, da normalização da produção da companhia, que no segundo trimestre ficou interrompida boa parte do trimestre,
e da excelente receptividade das coleções primavera-verão pelos nossos clientes. O crescimento ele foi homogêneo entre as marcas e os canais, sendo que o mercado doméstico puxou sua retomada, com crescimento de 12,4% nas vendas brutas e 23,4% no volume de pares embarcados. A receita bruta por par dos produtos vendidos no Brasil recuou 8,9% em comparação a igual período do ano passado, principalmente em função da concentração das vendas nos canais indireto e autosserviço, que permaneceram com representatividade acima de suas participações históricas no volume de pares embarcados. Mas a partir de agosto e com maior intensidade em setembro, os canais varejo e magazine voltaram a performar dentro do comportamento histórico, em função da redução e do arrefecimento das medidas de isolamento social. Com isso, todos os canais tiveram performance superior ao do terceiro trimestre do ano passado. Os produtos Melissa também tiveram uma boa recuperação, porém em menor intensidade, dado que os clubes Melissa, em sua grande maioria, eles estão localizados em shopping centers que, em algumas regiões, permaneceram fechados durante boa parte do trimestre. E mesmo com a reabertura dos shoppings, nós ainda observamos um fluxo reduzido de pessoas, reflexo do horário reduzido de funcionamento dos shoppings e de algumas operações que permanecem fechadas, como os cinemas, os teatros e as áreas de lazer. No mercado externo, o volume de pares avançou 18,8%, mas a receita bruta recuou 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019, em função da queda de 19,6% da receita bruta por par. A maior concentração de embarque para os países da América Latina, que consumem produtos mais básicos, e as campanhas promocionais realizadas com os distribuidores em determinadas regiões do mundo para acelerar o giro de estoque que ficou comprometido desde o início da pandemia, foram as principais razões para a queda da receita bruta por par no mercado externo. A receita líquida ela subiu em linha com a receita bruta. Nós observamos que pressões de custos de matérias-primas começaram a surgir em função da escassez da resina e de outros insumos no mercado doméstico, provocando reajuste nos preços das matérias-primas, impactando negativamente o nosso CPV e, consequentemente, a margem bruta, que caiu de 47,9% para 44,7%. Mesmo com esse cenário de desequilíbrio de oferta e demanda de resina, nós não vemos nesse momento risco de desabastecimento. A nossa expectativa é que a oferta comece a se normalizar a partir de dezembro. As despesas operacionais elas recuaram 6,6% em relação ao terceiro TRI de 2019. Aqui, desconsiderando o efeito da receita não recorrente do processo de exclusão do ICMS da base do cálculo de PIS e COFINS, de 47,8 milhões de reais, registrada no terceiro trimestre do ano passado. O EBIT recorrente atingiu 134 milhões de reais, uma margem de 21,2% e um crescimento de 20,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019. O resultado financeiro foi 19,5 milhões inferior ao do terceiro TRI do ano passado, principalmente em função do menor CDI no período. Com isso, o lucro líquido recorrente no terceiro TRI deste ano alcançou 117,9 milhões de reais, uma queda de 8,2% quando comparado a igual período do ano passado. O mix de produtos mais acessíveis comercializados, a pressão de custos das matérias-primas e a queda do resultado financeiro foram as principais razões para a queda do lucro líquido. Lembrando que no terceiro trimestre do ano passado, nós reconhecemos uma receita não recorrente,
oriunda da ação de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, cujo efeito líquido no resultado foi de 38 milhões e no EBIT de 47,8 milhões. Nós encerramos o trimestre com um caixa superior a 2 bilhões de reais, refletindo a geração de 329,5 milhões de caixa operacional nos 9 primeiros meses desse ano. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre alguns destaques do trimestre. Ao longo do terceiro trimestre de 2020, nós continuamos a produzir e a doar itens de proteção para os profissionais da saúde e da segurança. Desde o início da pandemia, já doamos mais de 2,6 milhões de itens de proteção, reforçando o nosso papel de empresa cidadã. Em setembro, nós anunciamos ao mercado o contrato de licenciamento com a Vulcabras para produzir e comercializar com exclusividade os produtos da marca Azaleia no Brasil e no mundo, exceto Chile, Colômbia e Peru. Ao incluir a Azaleia no nosso portfólio de marcas, nós vamos ampliar a nossa relevância no segmento feminino e consolidar ainda mais a nossa posição como um dos principais players de calçados no Brasil e no mundo. Também no terceiro trimestre, nós começamos a ver as primeiras entregas do nosso Lab de inovação, o Bergamota Works, que tem por objetivo encontrar novas formas de acessar o consumidor e aproximar a Grendene do ecossistema de startups. Nós lançamos no dia 14 de agosto o e-commerce proprietário da Zaxy. Já em 15 de setembro e em 15 de outubro, migramos respectivamente as plataformas de e-commerce da Melissa USA e da Ryder Brasil para nossa plataforma proprietária. A nossa meta é concluir a migração de todas as marcas do nosso parceiro externo para nossas plataformas proprietárias até o fim do primeiro trimestre de 2021. E a gente já está colhendo os frutos dessa estratégia de migração. Desde o lançamento do e-commerce da ZAC, em 14 de agosto, nós percebemos um crescimento superior a 500% nas vendas online da marca em comparação a igual período do ano passado. Outra entrega do time da Bergamota, em conjunto com a equipe da Melissa, foi o lançamento em 15 de setembro do Hello Melissa, que é o nosso clube de assinaturas que enviará mensalmente aos consumidores da marca kits especiais com brindes e produtos exclusivos com o DNA da Melissa. Em relação à ação de exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS e COFINS, não houve evolução no assunto. Ainda não há uma data prevista para julgamento do STF. E com isso, a administração continua monitorando e avaliando os reflexos derivados da ausência de uma decisão acerca da modulação por parte do STF. E por fim, embora as perspectivas pareçam estar melhorando rapidamente e em um ritmo mais rápido do que o esperado, o impacto final da Covid-19 ainda permanece incerto. Por um lado, o aumento dos casos de infecção em países da Europa e nos Estados Unidos, após o relaxamento das medidas de isolamento social, tem levado a novas medidas de restrições. Por outro lado, a redução ou o término das medidas político-econômicas, que tinham como objetivo reduzir o impacto do choque sobre a renda das famílias, como o auxílio emergencial e a MP 936, elas aumentam as dúvidas sobre o aumento do desemprego e a manutenção do ritmo de recuperação da economia nos próximos meses. Mas mesmo assim, e assim como eu escrevi no release de resultados, eu gostaria de encerrar essa áudio com duas mensagens. Primeiro, que nós mostramos ser resilientes diante da adversidade e nós acreditamos que estamos saindo da pandemia mais fortes como empresa. Nós estamos orgulhosos dos nossos colaboradores e da nossa recente execução, embora cientes das inúmeras incertezas que ainda permanecem. E a segunda é que as perspectivas para o quarto tri, elas são muito positivas.
Os recordes de produção diária e a contratação de mais de 3 mil colaboradores temporários, lembrando que nós não demitimos ninguém durante a pandemia, reforçam o nosso sentimento de otimismo compartilhado ao fim do segundo TRI e que permanece nesse momento. Bom, esses eram os comentários que eu tinha para fazer e agora nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Não. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Augusto Caramico, da Garim Investimentos. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo resultado. A gente acompanha a empresa e gosta bastante do case de vocês. E a gente percebeu que nesse último trimestre, pelos resultados, a venda e exportação foi voltada principalmente para produtos mais básicos aí, que têm menor valor agregado. Eu queria saber se vocês veem isso como um pontual ou uma tendência mesmo por conta dessa situação de mercado. E aproveitando, gostaria de saber também sobre a retomada de share no mercado, como que está essa questão dos pequenos fabricantes e o ganho de participado pela empresa, tendo em vista a redução dessas margens aí no trimestre. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Augusto. Em relação à sua primeira pergunta, nós vemos isso como uma situação pontual, porque, como eu falei na áudio, nós acabamos exportando mais produtos para a América Latina nesse trimestre, que consome produtos mais básicos, e os mercados em que demandam produtos com mix de preço mais elevado, eles acabaram sendo os que mais sofreram nesse terceiro tri. Mas a gente vê como pontual essa situação. Em relação à tua segunda pergunta, nós não temos dados concretos nesse momento, mas a nossa visão e a nossa percepção é que as grandes empresas tiveram um ganho de market share e estão tendo nesse momento, e muito influenciado pela questão da limitação de acesso à matéria-prima, que hoje se tem uma dificuldade não só na resina e no PVC, mas diversas outras indústrias estão com limitações de fornecimento de matéria-prima. Então a gente vê aí que a gente observa um ganho de share dos grandes players em relação aos pequenos e médios. Obrigado ao senhor. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem do senhor Vitor Rodrigues, investidor. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se a agressividade em condições comerciais que está no pré-release, no que vocês vêm falando nas
nas análises anteriores, se ela vai ser implementada também para o mercado externo ou se primeiramente só para o mercado interno. Vitor, se tu pudesse repetir, para mim não ficou claro, que não falhou um pouco a ligação para mim. Se tu pudesse repetir, eu te agradeceria. Claro, repito sim. A minha pergunta é se a agressividade econômica e comercial que vocês vão implementar ou pretendem no mercado interno, se existe uma estratégia para o mercado externo também, com outros produtos, não só os produtos que vocês utilizaram nesse semestre. Não, a nossa coleção que está disponível para o mercado interno, ela também está disponível para o mercado externo, mas o que nós observamos nesse momento foi que as condições de mercado do mercado externo, elas estão mais adversas ou não estão tão aquecidas como do mercado interno. Mas em questão de coleção, de mix de produtos, eles estão todos disponíveis para os nossos clientes, distribuidores. O que a gente enfrentou aí no terceiro tri foi uma condição um pouco mais adversa no mercado externo, e além disso nós tínhamos clientes com estoque ainda elevado de produtos desde o início da pandemia, e que a gente fez algumas campanhas em conjunto com os nossos distribuidores para ajudá-los a reduzir esse nível de estoque e aumentar o giro de produtos. Mas os nossos produtos estão todos disponíveis para os nossos distribuidores no mercado externo. Senhoras e senhores, novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alceu para as considerações finais. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença e tenham todos um bom dia. A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.